gente, mais uma vez nós aqui no programa Vem Comigo Podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes eu quero fazer aquele momento que eu sempre faço para iniciar. Você que está aí nos assistindo, tanto pelo Spotify como pelo YouTube, peço para você se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para você receber os nossos vídeos semanais. E você já sabe, se você estiver assistindo pela TV, você não consegue compartilhar, curtir, comentar. Então vai lá no seu celular agora. Aproveita para seguir o canal, para compartilhar, porque você sabe, se você compartilha com mais pessoas, esse programa continua trazendo muita informação para você e entrevistados de muita qualidade. E antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu, como host desse programa, sempre estou vestindo as peças da Divani Joias, que é uma empresa incrível formada por mulheres, Michele, que é a dona da empresa Divani Joias, e ela está sempre aqui, me assessorando com as peças que são semi-joias lindas. Hoje eu tô anéis, choker, brincos, pulseiras, enfim, você que ainda não conhece Divani Joias, eu vou deixar aqui na tela para você, vai lá no QR Code, coloca lá o seu celular no QR Code, acessa a página da Divani Joias, tenho certeza que você vai se encantar com todas as peças que você vai encontrar no site. Não esquece, Divani Joias. E para começar o nosso programa, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa entrevistada. Vou dizer para vocês, gente, é um assunto que toda mulher se interessa, que é imagem e estilo. Nós, inclusive mulheres e empreendedoras, muitas vezes precisamos estar bem, nos apresentar bem, ter posicionamento. A nossa imagem muitas vezes nos comunica muito antes da gente falar qualquer coisa, a nossa imagem já está nos comunicando. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai falar sobre isso, que vai nos ajudar. Como a gente pode melhorar, como a gente pode se posicionar melhor entre o nosso trabalho, no meio de círculos de amizades, enfim, onde a gente estiver. É importante que a gente se sinta bem, é importante que a gente esteja sempre bem vestida, e a gente sabe que cada mulher tem a sua personalidade, tem o seu estilo, tem a sua forma de se apresentar. Então, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui com ela, que é consultora de imagem e estilo. Ela é linda, ela fala muito mais do que roupa, ela fala de linguagem, de identidade, de liberdade. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês essa mulher autêntica, inspiradora, e ela vai contar para a gente um pouquinho como é que ela aplica os recursos da imagem com propósito de transformação, ou seja, de transformar o simples em interessante. Então com vocês eu trago agora Michele Cavalcante. Muito bem-vinda, Michele. É um prazer ter você aqui conosco. Uau, que recepção gostosa, calorosa. É um prazer, o prazer é todo meu, Aldrid, de estar aqui com você. Você que é essa mulher que fala com mulheres, né? Que tem esse propósito na sua vida, e eu acho que essa conexão ela é muito legal, muito importante e real. É, Obrigada. eu que agradeço. A gente sempre fala, né, que a mulher, a gente quando se fortalece, eu sempre uso uma frase que nós mulheres, nós não somos tão fortes que não precisamos de outra e também não tão fracas que não podemos ajudar outras, né? Exato. Então, quando a gente tem essa corrente de sororidade, de companhia, de parceria, de ajuda, eu acho que a nossa trajetória enquanto mulheres empreendedoras se torna mais leve no caminho, né? Bom, vamos lá. Vou começar aqui falando com vocês. Vocês já viram que ela é linda e que ela vai falar hoje tudo que a gente adora saber, que é moda, estilo, posicionamento, acessórios. A gente sabe aquele dia assim que você acorda e você fala: hoje eu tenho uma festa, mas eu nem tenho roupa para ir? Quem nunca, né? Falou: nem posso ir nessa festa, nesse evento, porque eu não tenho roupa para isso. Será que você não tem mesmo? Então a gente sabe que isso é um sofrimento para muitas de nós, né? Abrir o guarda-roupa que está lotado de roupa e falar: não tenho roupa. E É. a gente sabe que a consultora de estilo e imagem, ela vem para desmistificar esse guarda-roupa cheio, mas ao mesmo tempo tão vazio. E a gente precisa dessa ajuda. Ela é importante para que a gente possa viabilizar até o nosso dia a dia. Michele, conta pra gente como é que começou a sua jornada nesse universo da moda, da consultoria de imagem. Por onde você começou? A moda ela faz parte da minha vida desde que eu tenho 14 anos. Então eu sou uma mulher comum que começou a trabalhar desde muito cedo. Meu primeiro trabalho foi dentro de uma loja, né? E desde muito novinha comecei dobrando roupas dentro de uma marca que eu gostava muito. Eu almejei trabalhar. Meus pais não queriam que eu trabalhasse. Aliás, eu era
uma adolescente, né, começando o ensino médio ali. E a moda, ela para mim sempre foi muito natural, assim, eu sempre gostei muito e para mim sempre foi muito natural me vestir, encontrar as minhas combinações, eu era uma pessoa fora da caixa, então eu sempre fui referência para minha família, para as minhas amigas, de onde comprar uma peça de roupa ou como se vestir para uma ocasião específica. Isso sempre foi muito natural para mim. No decorrer da minha vida eu precisei sair desse mercado. Comecei a trabalhar no mercado segurador, que era um mercado que é super importante e relevante, mas que para mim era muito chato. E muito fora do E universo, muito né, do fora seu do meu universo. universo, mas eu precisava daquele trabalho, foi uma oportunidade, então eu trabalhava dentro de agências de banco, desde muito novinha. Acho que nossos pais vão, às vezes, colocando algumas crenças na nossa cabecinha ali. Então, minha mãe falava que quem trabalhava no mercado financeiro eram pessoas bem-sucedidas. E eu queria, muitas vezes, até agradar os nossos pais, a gente muito nova, né? E quando eu entrei na faculdade, eu vi que não era aquilo, que eu precisava estudar outras coisas, que eu precisava ser feliz. E fui estudar outras coisas. Estudei marketing, fiz uma pós em gestão e administração em moda e comecei a trabalhar na indústria têxtil, fiz minha transição de carreira. Então, o meu doutorado foi dentro da indústria têxtil, que hoje eu falo que é um diferencial para mim, porque além de eu falar sobre imagem e posicionamento, é muito importante a gente entender sobre caimento, tecidos, acabamento e linkar isso com biotipos, estilos de mulheres. Então, esses meus anos dirigindo indústrias têxteis, né? Então, eu cheguei no topo da minha carreira dirigindo a maior indústria têxtil da América Latina. E antes de fazer a minha transição de carreira, e eu fui muito feliz nesse mercado. Eu realmente realizei todos os meus sonhos, eu cheguei a lugares inimagináveis dentro da minha carreira. Mas chegou uma hora que deu, que eu acho que a moda ela é muito mais do que números, a moda ela é muito mais do que esse mercado corporativo. Eu acho que a moda é uma forma de expressão e eu precisava trazer isso, levar isso para outras mulheres, porque os lugares que eu cheguei, Audrey, eu tenho certeza absoluta que a minha imagem ela me ajudou muito. Eu sei disso, porque eu não sou uma mulher que nasceu num berço de ouro, eu não sou uma mulher que estudou nas melhores universidades. Acho que depois que eu comecei a ter condições, obviamente, que eu fiz os melhores cursos e fiz a melhor pós-graduação que existe. Mas antes não, era tudo muito dentro de um universo ali de 95% dos brasileiros, né? Então, estudando, trabalhando, enfim. E eu sei que a minha imagem ela me ajudou a chegar nesses lugares, nessa cadeira de ouro que todo mundo que trabalha com moda sonhava em trabalhar, né? Dirigir uma indústria têxtil, ter acesso a todos os estilistas do Brasil e do mundo, os Que é um mais mercado muito importantes. fechado, né, É um Michele? mercado fechado. É um mercado fechado. O mercado da moda, ele é um mercado que Cruel às vezes. eu falo que a moda ela escolhe os seus queridos É, muitas vezes. sim. Então, tem muita gente muito competente no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira da moda brasileira. Eu consumo luxo, eu gosto do luxo, eu indico marcas de luxo para as minhas clientes. E algumas delas onde eu vejo que existe essa coerência, mas eu acredito que no Brasil a gente tem um mercado e artistas incríveis que precisam ser falados dele e também trazer isso como luxo, né? Mas é um mercado fechado. É um Sim. mercado pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem, é difícil, às vezes, até entrar. Por isso que eu falo que chegar na cadeira onde eu cheguei em um momento na minha carreira, e eu tenho certeza que a minha imagem foi o fator primordial e essencial para isso. E lembrando, Audrey, que a nossa imagem ela não é só o que a gente veste. Então, muitas pessoas às vezes me contratam falando assim: ai, Mia, eu preciso me vestir melhor, me posicionar. Obviamente que isso é 70% de uma consultoria de imagem. Mas a nossa imagem não é só o que a gente veste, é como a gente gesticula, como eu sento aqui, o meu tom de voz, né? O nosso caráter é um fator importantíssimo para a nossa imagem pessoal. Não Isso é adianta. muito importante quando você fala sobre isso, porque é a verdade, né? A gente estava até falando aqui um pouquinho antes nos bastidores.
que quando a gente tem um posicionamento que faz, como você disse, 70% é parte do que você, da consultoria de imagem. Quando a gente pensa numa consultoria de imagem, eu penso Ah, como eu posso me vestir melhor, é né? isso. Quais são as roupas que combinam mais comigo, como a minha vestimenta vai me trazer mais autoridade. Então, acho que quando a gente pensa em consultoria de imagem, a gente automaticamente faz essa coligação a esse aspecto. Mas, de qualquer forma, a gente também entende que você precisa ter coerência com a sua imagem, que aí vem o tom de voz, vem a sua comunicação não verbal, né, o seu É conhecimento, isso. inclusive a sua forma gramatical de se comunicar, né? Porque com isso você complementa a sua autoridade, o seu posicionamento. Entendo Exato. também sobre isso, e é isso que a gente estava comentando, que se você não tiver tudo isso, somente a vestimenta, ela vai ficar sem coerência, né? E ela não vai Exato. te levar muito longe, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E lembrando que você aí nessa passagem que você começou nesse mercado corporativo, né, e depois você migrou para a sua área hoje que você atua, que é dentro da consultoria de estilo e imagem, isso você fez então, você transformou uma paixão numa profissão, que é o que você faz hoje. E isso tem mais ou menos quanto tempo dessa transição? Faz 8 anos que eu decidi fazer a minha transição há 10, mas que eu tive coragem de fazer, porque é muito difícil você deixar um trabalho para empreender. No Brasil, a gente sabe de todas as dificuldades e barreiras que a gente tem, Instabilidades. instabilidade para empreender no país. Aí eu consegui fazer minha transição há 8 anos. Já tem um bom tempo, Já né? tem. E aí, nessa transição, com certeza você encontrou vários desafios, como você mesmo falou. A gente aqui no nosso programa, a gente fala para mulheres e também para mulheres empreendedoras, né? Sim, Porque a mulher empreendedora no Brasil, ela é uma guerreira. Todos os dias ela está matando um leão totalmente. por dia. Exato. Você é uma empreendedora, eu sou uma empreendedora e muitas que estão aí nos vendo também são É. empreendedoras, né? Então a gente encontra muitos desafios quando a gente decide realmente começar uma trajetória empreendedora e também romper com aquele certo para entrar num duvidoso, né? Ou seja, você tinha um trabalho estável e de repente você falou, agora eu vou ousar, né? Poderia dar certo, como poderia não dar. A Exato. gente torce para que dê e a gente sabe que hoje a gente tem muitas mentoras que nos ajudam com ferramentas específicas para que o nosso negócio seja cada vez mais assertivo, né? Para que a gente não quebre no processo, no caminho. Mas me fala qual foi o maior desafio na sua trajetória até hoje? Aldrin, por incrível que pareça, o maior desafio na minha trajetória até hoje foi trabalhar com a internet. Mesmo Porque nesse mercado digital tão veloz que a gente tem hoje. mesmo nesse mercado, principalmente no mercado digital tão veloz que a gente tem hoje, porque eu trabalho, primeiro que uma da minha, a minha verdade, ela tem que prevalecer. E muitas vezes a internet, ela dificulta um pouco quando você trabalha 100% com a sua verdade, porque nem sempre a sua verdade é o que as pessoas querem ouvir, nem sempre é o que viraliza, nem sempre é o que a internet te entrega, nem então às vezes você grava um vídeo ali dentro com toda a sua verdade e ela não entrega o seu vídeo, ou não, às vezes só não é o que as pessoas querem ouvir, né? E eu trabalho 100% com a minha verdade. E eu tive muita dificuldade de começar a falar na internet também. Então, isso há muito tempo. Hoje, para eu gravar um vídeo, eu abro aqui, eu nem olho mais o que. Eu nem. E olha, eu vou até fazer uma parte. A gente vai colocar o arroba da Michelle aqui, das redes sociais dela, para vocês irem lá dar uma olhada. Gente, eu aprendo tanto com essa mulher diariamente. Todos Muito os bom. dias eu vou lá olhar um vídeo da Michelle, um post dela, porque ela traz verdade. Ainda que doa, né, Michelle? Mas ela Ainda que traz doa muitas verdade. vezes, mas eu acredito na verdade, eu acredito que, principalmente, eu preciso ter um respeito muito grande, Audrey, com a minha comunidade e com as minhas clientes, principalmente. Porque quando as pessoas me contratam, elas estão esperando uma resolução na vida dela dentro daquele âmbito, ou profissional ou pessoal. As pessoas muitas vezes me procuram 70% das vezes também para a gente tratar ali um posicionamento profissional, mas muitas vezes a mulher ela está passando por um momento de separação.
e ela não sabe mais quem ela viveu muito tempo dentro de uma família, dentro de um Ou relacionamento, vivendo para uma outra ou pessoa, né? vivendo para uma outra pessoa, naquela doação, e quando aquilo não existe mais, ela não se reconhece. Ela não sabe quem ela é. Ou Esse é um seja, a ponto. consultoria de imagem, ela realmente ela aprofunda, ela vai no ser, né? Não só no aparecer, né? Quem Exato. você quer parecer, mas quem você de fato é, né? Principalmente isso, porque não tem como eu trabalhar uma imagem sem eu conhecer essa pessoa profundamente. Então, eu não acredito numa consultoria rasa. Eu acredito numa consultoria profunda, porque a gente está falando aqui de pessoas. Então, a consultoria de imagem, ela é sobre pessoas. Ela não é sobre a roupa, ela não é sobre a moda, ela é sobre pessoas. E isso é tão importante você trazer para a gente, porque eu vejo muitas vezes, muitos palestrantes, a gente acaba indo em muitas palestras, então Claro, geralmente nas palestras a gente encontra sim. muita gente palestrando sobre imagem, e aí a pessoa fala, olha, porque o ideal é a alfaiataria, né? Ela já. Depende, Então. Né? E depende. aí você fala, mas será que é isso mesmo ideal? Porque é aquilo que você falou, é muito mais do que parecer, É é ser ser, quem você é, exato. né? Então, se eu termino uma consultoria, eu quero que a minha cliente se olhe no espelho e fale: Michele, eu cheguei em um lugar que eu nem imaginei, eu me reconheço nessa imagem. Porque senão a gente começa a fazer cópias Não de pessoas. existe uma regra, né? Não existe. E a única coisa que você tem, que é único, pessoal e intransferível, é quem você é na sua essência. Porque o que você faz, várias pessoas fazem. Se você é uma advogada, existem várias. Se você trabalha na área da beleza, existem várias mulheres. Se você é médica, várias. Várias. O que eu faço, muitas mulheres fazem, mas quem a Michelle é, não existe. Então as pessoas elas vão me contratar pela minha autenticidade, por quem eu sou. Então hoje, Audrey, eu precisei fazer um documento e eu precisei levantar quantas consultorias de imagem eu já fiz. Eu já fiz mais de 1.532 consultorias de Uau! imagem. Gente, essa mulher é poderosa. E nenhuma é igual a outra. Se eu identifico um estilo em você, pode ser que eu identifique o estilo muito parecido numa amiga sua, porque a gente também, existem os arquétipos, a gente vai se relacionando com as pessoas que a gente se Dizem conecta. que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Exato. Mas mesmo que você e as suas amigas gostem, tenha mais ou menos o mesmo estilo, eu tenho um estilo elegante, a minha amiga também, a minha outra amiga também, você pode ter certeza que quando a gente se aprofunda em cada ser, mesmo que eu identifique os mesmos estilos, os elementos que eu vou usar em cada imagem são diferentes. Porque a Audrey, ela tem um estilo elegante, ela gosta de joias, de acessórios minimalistas. A outra colega, a sua amiga, ela é mais maximalista e isso não vai deixar de perder a elegância dela, porque ela gosta de acessórios maiores, Mais ousados, mais enfim, mais ousados, exóticos, exuberantes. exatamente. Porque para cada estilo, para cada mulher, a gente consegue encontrar a elegância dela. É isso que eu acredito. E muitas pessoas pregam, hoje menos, mas durante muito tempo eu vi muitas palestras e muitas pessoas falando que para você ser uma mulher elegante, você precisava usar um blazer. Isso, uma Toda mulher alfaiataria. elegante tem uma camisa branca dentro do seu guarda-roupa. Eu conheço mulheres elegantes que odeiam gola. Como que eu vou propor para ela usar uma gola, que é um elemento que não faz parte dela, ela não gosta, incomoda. Olha, isso que você está trazendo é tão importante, porque eu não sou uma especialista em moda, mas Uhum. eu sou uma amante da moda. Aham. Então eu gosto muito de estudar sobre moda, embora eu não tenha nenhuma profundidade nesse assunto, mas eu sou uma curiosa. Então, sempre que eu posso, eu estou lá estudando sobre moda, eu gosto de acompanhar os desfiles que existem fora, então eu estou sempre acompanhando o que estão trazendo de moda de passarela. Isso é uma coisa que me atrai. E o que me incomoda muito é quando eu vejo esses discursos prontos de que as Exato. pessoas precisam, para ser elegantes, ter um padrão, né? Um padrão X. E eu falo, isso não sustenta, isso não é a moda o posicionamento, a coerência, ela não tem uma regra. É E é isso. muito importante o que você fala, porque tem muita mulher que tenta se encaixar
naquilo que ela ouve numa palestra. Olha, qual é o padrão? É uma camisa branca de gola, um blazer, uma calça alfaiataria, um salto 7/8, enfim. E aí ela fala, mas não é o meu estilo, então eu nunca serei elegante, porque esse não faz parte da minha personalidade, né? Então eu acho muito interessante, eu acho que isso é algo tão valioso que você traz pra gente, porque é algo que sempre me incomoda quando eu vou numa palestra de consultoria de imagem, que geralmente eu vou numa palestra e tem uma consultora de imagem. E Perfeito. aí eu falo, gente, isso não é a realidade, né? Eu não entendo absolutamente nada, mas eu estudo, eu me aprofundo, eu sou curiosa e eu entendo que isso não é o que realmente faz uma pessoa elegante. Não. E obviamente que existem sim alguns elementos de design que trazem que traz uma elegância, né? Alguns elementos, alguns tecidos, né? Mas para cada mulher existe uma elegância específica. Então você tá super elegante sem precisar estar usando um blazer. Eu me sinto muito bem posicionada usando um vestido fluido hoje para vir aqui falar com você sem precisar de elementos rígidos para mostrar minha autoridade. Então, a nossa autoridade, ela vem do autoconhecimento. A nossa autoridade, ela vem da gente saber exatamente quem nós somos, o que nós queremos comunicar e como a gente vai levar isso para o mundo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue alcançar a nossa autoridade. Porque senão, imagina que chato seria o mundo se todo mundo tivesse o mesmo arquétipo, usasse os mesmos elementos de design na sua imagem, sendo que nós somos seres tão diferentes uns dos outros, nós não somos iguais a ninguém, nós somos Verdade. únicos. E a gente precisa pegar essa nossa unidade na nossa mão, se conhecer profundamente para a gente conseguir traduzir isso no nosso externo e se posicionar para o mundo. Então, o seu posicionamento é diferente do meu. O que você quer é diferente de mim, muito provavelmente. Seus sonhos são diferentes do meu, os nossos trabalhos são diferentes, as nossas famílias, onde nós nascemos, onde nós somos criadas, as cidades que Que nós isso gostamos de influencia viajar. muito, né, na nossa imagem. É Da, um fator determinante para o nosso estilo. Eu falo que sempre que eu vou apresentar os estilos para uma cliente, eu explico um pouquinho o que é o estilo, porque o que é o estilo? Né? Afinal, o que é o estilo? Estilo, primeiro, é o que você gosta e o que você não gosta. E aí existe que tá dentro de você. Às vezes você não sabe onde comprar, como compor, né? Como não tem essa criatividade de montar esse look, essa imagem. Mas o seu estilo é quando você olha uma imagem e você fala, eu usaria isso. Isso já faz parte do seu estilo. Às vezes você não sabe colocar isso em compor. prática, Uhum. mas isso já faz parte de você. Então, meu trabalho é identificar o que você gosta para eu te ensinar a transbordar. Né? Então, tá dentro de você o seu estilo. Todo mundo tem estilo. Então, às vezes fala, Mi, eu tô te contratando porque eu não tenho estilo. Tem estilo, a gente vai só descobrir qual é. E quando essa pessoa, era justamente uma pergunta que eu ouço muito sobre isso, né? Quando eu falo para as minhas mentoradas sobre o posicionamento, a comunicação, que a comunicação não verbal, ela conta muito para a tua autoridade, né? Para o teu Uhum. desempenho profissional. E aí elas falam, mas Aldri, eu não tenho estilo próprio, eu não sei qual é o meu estilo, eu não consigo identificar um estilo próprio. E quando uma pessoa diz isso para você, por onde você pode dar uma dica que ela pode começar a descobrir esse estilo próprio? Primeiro que ninguém tem um estilo. Nós mulheres somos múltiplas. A gente tem milhões de funções e a gente, quando a gente acha que a gente não pode mais ter nenhuma função, a gente adquire mais uma. Nós vivemos buscando, a gente A estava gente estava falando falando sobre isso, disso, né? exato. Então nós não temos como ter um estilo só, né? Então, primeiro, você precisa começar a fazer um trabalho profundo mesmo. Então, entender os tecidos, cada tecido é para um tipo de estilo, entender o seu universo. Então, às vezes, a mulher fala assim. Lembra que o seu estilo de vida é um fator determinante para o Uhum. seu estilo, né? Então, às vezes ela fala assim: Nossa, eu amo couro, eu amo peças pesadas, alfaiataria, mas quando eu vou estudar essa mulher, ela não tem nenhum ambiente onde isso faz parte dela.
Então ela precisa entender a ambiência dela, entender o que é realmente uma comunicação verdadeira e profunda. Porque se você começa a gostar de tudo, mas os seus ambientes eles não te permitem usar alguns elementos, você começa a se perder no seu estilo. Então a gente precisa entender quais são os nossos estilos para a gente brincar com eles. Não que esse estilo, mulher que tem um estilo dramático. Ela gosta de acessórios maximalistas, sobreposições, tecidos mais rígidos, misturar texturas, um couro com uma camurça, não sei. Gosta dessa imagem mais criativa e ousada, mais moderna. Mas ela não tem esse ambiente para ela usar esse estilo, mas faz parte dela, tá ali. Pode ser um estilo terciário, né? Ela precisa entender quais são esses ambientes, o que ela gosta dentro desses ambientes e começar a trabalhar isso com profundidade. Então, existe um primeiro passo no autoconhecimento para você trabalhar os seus estilos, porque a gente não tem um só. Isso é muito interessante, né, entender que a gente pode transitar entre os nossos gostos, né, que eu não preciso: "Ah, eu só uso calça X, ah, eu só uso", não, eu posso transitar e desde isso não me faz não ter o meu estilo, é o meu estilo, mas ele não é engessado, né, Exato. isso é muito interessante. Agora, eu sei que muitas pessoas a moda dita tendências, né, então, a moda agora são tons terrosos, então Uhum. todo mundo para ser elegante tem que usar os tons terrosos porque o tom da moda, né? Tem o A Pantone, Pantone? isso, que Aham. é ditada anualmente. Olha, Pantone A cor do 2000, ano. Uhum. 2026 é 6, a cor isso, do ano né? é X. Então, a gente sabe que a moda dita tendências, mas quando a gente, por exemplo, fala de cor, a gente fala em colorimetria, fala Uhum. em visagismo. Por exemplo, eu não fico bem de preto. Eu Uhum. até uso preto porque eu adoro preto, mas eu sei que não é a cor que mais me favorece. Porque aí eu fui em busca de um estudo, né, de coloração, para entender aquilo que realmente me favorece, as cores que me Perfeito. ajudam, que me deixam mais iluminadas, né? Isso é um processo dentro da autodescoberta Exato. da moda. Mas você percebe que tem muitas pessoas que entendem que a tendência ela tem que ser feita, ainda que ela não seja faça parte do meu arquétipo. Então, como é que eu posso equilibrar a questão da tendência da moda com a minha autenticidade? As tendências, elas são inúmeras, né, então os tons terrosos, o estilo boho, o western, né, essa moda mais country que veio durante alguns Uhum, anos e continua, agora as franjas, então, então as tendências delas são inúmeras, e nem todas as tendências são pra gente. Quando a gente não se conhece, a gente fica refém da moda. E a consultoria de imagem, ela te liberta disso. Então a moda, ela tá numa prateleira, ela tá ali. Ela é uma ferramenta que a gente, quando a gente se conhece, a gente fala: isso é para mim, isso faz parte de mim, isso daqui não. Isso não. E a gente vai deixar passar tendências. Eu trabalho com moda há 23 anos. Eu não uso todas as tendências. Nem todas são para mim. Nem todas vestem o meu estilo, nem todas vestem o meu biotipo. isso serve para corte de cabelo, Corte de penteado. cabelo, penteado, cores, modelagens de sapatos, por exemplo. Eu sou uma mulher, o mocassim, ele é um elemento mais masculino. Vou dar um Sim. exemplo para deixar mais figurativo. Por exemplo, o mocassim, ele é um elemento masculino, ele migrou da moda masculina pra moda feminina. É porque isso também é uma grande dúvida de várias mulheres clientes Minha, minhas. inclusive. Pois é, Eu tenho mocassim e às vezes não sei combinar. Acho ele lindo, mas às vezes ele fica guardadinho lá porque eu não sei combinar. é isso. O mocassim, ele é um elemento que veio da moda masculina. Se eu identifico numa cliente que o feminino dela, ele é o mais latente dentro dessa personalidade, talvez este elemento não caiba dentro desse estilo e tá tudo bem. Porque quando a gente não se conhece, com certeza você já passou por isso, porque até eu que trabalho com moda já passei por isso e passo até hoje, eu faço exercícios comigo, tá?
Às vezes, uma tendência, tendência franjas, bolsas maximalistas, para praia, são inúmeras as tendências. Você olha, logo que ela chega, você fala, não gostei, não gosto, não quero, Mas aí você vai só que vendo. aí você vê, essa repetição faz com que você comece a aceitar essa tendência e achar Vai que para você ser naturalizando. aceita dentro de um mundo da moda, ser uma mulher mais moderna, uma mulher autêntica. A gente quer ser uma mulher autêntica, quer ser inclusa. Então, isso é tudo inconsciente. A gente vai lá e compra aquele elemento, e aí acontece isso. A gente insere ele no nosso guarda-roupa por falta de autoconhecimento, por não saber exatamente quais são os nossos estilos, os nossos arquétipos, e a gente não consegue usar, não consegue combinar, porque quando eu tenho certeza que você compra algum elemento que faz parte da sua essência, você usa aquilo até acabar. Você consegue E é combinar com o seu verdade. guarda-roupa inteiro. E aí isso faz parte de você. Então eu mostro por A mais B, através de um projeto, obviamente que eu não saio a consultoria ela é dividida em 2 partes, depois eu vou te explicar isso. Antes de eu começar a trabalhar e para a parte prática da consultoria de imagem, eu monto um projeto de imagem. Assim como um arquiteto monta um projeto da sua casa antes de sair quebrando as paredes, ele não chega lá quebrando tudo e falando. Ele vai te Ele, apresentar ele um vai te apresentar projeto. um projeto, você vai aprovar esse projeto. E aí você vai para a parte prática da consultoria, do seu projeto, com o seu arquiteto, da sua reforma. E Muito comigo é a boa essa mesma coisa. analogia. Exatamente, porque é a sua casa. O seu corpo, a sua imagem é a É única o seu coisa, templo, é o é. seu templo. Então, para eu sair te propondo coisas, eu tenho que te mostrar o porquê que eu estou propondo. Porque a consultoria, Audrey, ela é um trabalho profundo de autoconhecimento. E você não pode, ela vai te libertar para você fazer as suas escolhas, escolher as suas tendências, escolher as suas combinações, escolher as suas cores, saber exatamente o que os elementos de design dentro da sua imagem está comunicando sobre você antes mesmo de você falar. Então você precisa aprender. Então não tem como eu só ir lá e te mostrar uma combinação, falar, Audrey, olha aqui, isso com isso fica ótimo. Ou Audrey, você ficaria ótima com cabelo curto. Por que você ficaria ótima com com cabelo mais curto? Você precisa aprender sobre você, então eu preciso te mostrar esse projeto. Uhum. Quando eu mostro esse projeto, a gente vai para uma outra, para a parte prática da consultoria. Aí eu começo a te ensinar o porquê. E aí vem onde entram as E tendências, né? aí, dentro desse trabalho, aí tem aquela parte de ir às lojas, fazer as compras, fazer as escolhas, também faz parte do seu trabalho? Faz parte 100%, é um momento, é a parte prática da consultoria. Então, eu divido a minha consultoria em 2 fases. Então, a primeira é a análise de essência. A gente vai fazer a minha primeira entrevista dura 4 horas com a minha cliente. Uau! Então, eu vou desde a infância dela, entender o porquê que ela trabalha, por que ela tem 4 filhos, se era um sonho dela, se não, por que ela decidiu não ter filhos. Então, eu preciso entender todas Quem é a as pessoa? entrelinhas dessa pessoa, né? Pego, vou colhendo essas informações. Depois a gente faz as análises técnicas, que são as análise de biotipo, visagismo, análise de coloração pessoal que você já fez. Vou colhendo todas essas informações, aplico vários testes nesses entremeios, e aí eu monto um projeto. Apresento esse projeto para ela, ela aprova esse projeto, e aí sim nós vamos para a parte prática. Aí eu vou no guarda-roupa dela, nós já sabemos onde nós vamos chegar com a consultoria, porque ela já aprovou o projeto, então nós estamos alinhadas. Então imagina se eu chego no guarda-roupa, no seu guarda-roupa, no seu Isso closet, serve, isso não serve? tira isso, faz essa combinação, combina essa calça com essa blusa, coloca esse cinto e você fica raso, né? E aí eu vou te Não tem ensinando conexão, porque não né? tem conexão, e aí quando a gente termina uma consultoria, você não tem autonomia. Então eu quero que a minha cliente tenha autonomia, que ela realmente aprenda. Uma consultoria de imagem, ela tem que durar pelo menos 10 anos. Então porque a gente está em constante mudança, a gente pode inserir coisas e evoluir sempre a nossa imagem, mas a sua essência ali, é ciência, a gente não muda muito a nossa essência durante 10 anos.
Então pode ser que aconteça alguns traumas no meio do caminho que te faça amadurecer e te leve para algum outro lugar, mas basicamente ela tem que durar, ela é uma consultoria, ela tem que ser profunda, ela Que tem bacana, olha só, gente, coisas assim que eu jamais imaginei. É como eu falei para vocês, a gente imagina que a consultoria de imagem, estilo, ela seja essa coisa rasa, né? De, eu vou fazer essa combinação com essa, vou mais ou menos mudar teu guarda-roupa aqui, você compra 10 peças, descarta 5 e fotografa aqui 5, porque a gente ouve muito looks. isso. 5 looks, fotografa e tá tudo certo. Você sabe que nem tá aqui ó, no nosso script, mas uma coisa que eu vou te falar, que É, isso aqui é um bate-papo, viu, gente? é, Assim, eu gosto de fazer o bate-papo porque a gente fala para pessoas que querem exato. ouvir a verdade. E eu me incomoda muito, às vezes, quando a gente vai falar de elegância, né? Às vezes as pessoas imaginam que isso faz parte de uma tendência ou que isso faça parte de uma modinha atual, mas algumas coisas me chamam muita atenção quando a pessoa se veste. Que primeiro é tecido, então assim, não é só o corte, caimento, mas a qualidade do tecido, né? Isso você consegue bater o olho e falar, tem qualidade, não tem qualidade. Então, para mim, não apenas a estrutura da roupa, mas o tecido que compõe essa roupa me chama muita atenção. E a segunda coisa é, por exemplo, barra de calça. Manga de blazer. Então, às vezes você vê a pessoa ali com uma manga de blazer na metade da mão, aqui, muito max, né? Muito oversize, ou a calça barra extremamente comprida, arrastando e pisando. Então, são coisas que me incomodam um pouco. Posso estar equivocada, mas são coisas que gritam ao meu olhar de dizer: poxa, essa roupa tinha tudo para ser bonita, mas os detalhes pecaram e fizeram com que eu ficasse deselegante. Isso acontece? Perfeita a sua colocação, Audrey, porque isso assim, é um dos principais pontos. Eu sou chata com isso, porque eu falo que o nosso estilo ele tá no detalhe. Ele não tá numa peça super statement. Obviamente que quando você quer impactar e trazer uma peça com um pouco mais de personalidade, mas o nosso dia a dia, a realidade ali, o dia a dia da Sim. mulher, acordar, ter um tempo para treinar e 5 minutos para tomar café, ela tem que entender sobre os detalhes. Porque o nosso estilo ele está no detalhe. Então, às vezes, você olha uma mulher com uma camiseta branca e uma calça jeans, e fala: Nossa, que mulher estilosa, que bonita. E ela tá com uma camiseta Exato. branca e uma calça jeans, mas é Aliás, eu sempre brinco, viu? Quem quiser me dar presente, ó, nunca vai errar. É um tênis branco, um All-Star é branco isso. e uma t-shirt branca. É o presente, Perfeito. é o presente perfeito para mim. Uma t-shirt branca de algodão pima, com Isso, bom caimento e exato. E bom um acabamento. bom tênis branco e tá É, e tudo tá tudo certo. certo. Porque o nosso estilo ele tá nos detalhes. Então é na barra da sua calça, é na altura do seu cos bem colocado para o seu biotipo, é um acessório dando um acabamento, um cinto específico, é a barra, é a sua manga no lugar correto, o seu blazer também no lugar correto. Então, como você puxa a sua manga. Então, o seu estilo ele vai estar no seu no detalhe. Não adianta você comprar um blazer de uma marca específica. Esses dias mesmo, eu encontrei uma mulher que ela estava assim, de marcas da cabeça aos pés. Personificada. E aí você vê que a mulher tem condições Sim. infinitas de consumo, né? Só que ela tava assim, a gente olha o detalhe, porque Sim. primeiro que chama a atenção. E outro, o blazer, ela tava com um balmain que vinha aqui no meio. Então eu falei, olha como um detalhe acaba com o look, É com o a que me comunicação. incomoda, assim, Mas quando eu isso olho. incomoda mesmo, porque nós seres humanos, a gente gosta de proporção. Nós somos atraídos pelo belo. E as proporções, elas podem. A gente pode ser. A gente pode gostar delas ou a gente pode repudiar, dependendo das proporções. Nós gostamos de proporção, a gente gosta de se olhar no espelho e estar proporcional. E quando a gente olha, quem tem esse olhar para o belo, que muito provavelmente você tenha, porque quem gosta de moda como você, muito provavelmente você gosta de arquitetura, de arte, porque quem tem esse olhar para o belo tem esse olhar para todos esses âmbitos da vida, né?
quando a gente vê alguma coisa desproporcional, incomoda a gente, porque a gente gosta de proporções. Então, pode ter certeza que a maioria das mulheres vão guardar as maquiagens dela. Ela coloca as maquiagens maiores para as menores. A gente vai colocar, decorar nosso estande com os nossos livros, ele vem dos maiores para os Sim. menores. A gente está sempre buscando proporção, até na sua compra no supermercado, muitas vezes quando você vai guardar suas compras, você coloca os itens maiores para os menores, porque a gente está deixando dentro de uma proporção visível. E na nossa É a imagem visão não é. É estética, a né? visão estética, exatamente. Agora, Michele, eu entendo que assim, a gente erra na imagem, né? Sem querer ou por ausência de conhecimento. E quais são os maiores erros dentro de uma imagem que a empreendedora costuma cometer, que isso pode pecar na credibilidade profissional? Eu falo que as nossas inspirações, elas existem. E nós somos um conjunto das nossas inspirações. Então, a gente tem inspirações de mulheres. Ah, eu gosto dela porque ela fala muito bem. Eu gosto dela porque ela se veste muito bem. Eu gosto dela porque ela é uma incrível mãe, uma esposa maravilhosa. Ela é uma ótima profissional. Então, nós nos inspiramos. Eu acho que o maior erro é quando a gente perde a mão da inspiração e a gente quer copiar outras pessoas. Porque quando a gente quer copiar, a gente nunca vai ser autêntica. E a gente só se conecta com as pessoas com verdade, com autenticidade. Então a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente precisa entender quais são as nossas particularidades que vão fazer com que a pessoa, que você crie uma imagem interessante, para você ter essa interessância, o famoso borogodó, que a gente vai se conectar, que as pessoas vão se conectar com você. Então eu vejo muitos profissionais de várias áreas que falam, ai, comprei a bota, o look igual dela, igual da pessoa X para palestrar, porque eu a vi numa palestra e eu achei muito interessante o look, mas aí a pessoa não está confortável dentro ela está vestindo um personagem. E isso transparece, né? É Transparece. A evidente, né? verdade, ela sempre prevalece. Ela é evidente. Ela é evidente. Então, quando você está se sentindo confortável dentro da sua própria imagem, é porque você encontrou o seu lugar ali. Você encontrou a sua personalidade. Aí você consegue ser mais verdadeira e se conectar melhor com as pessoas. Então, hoje com a internet, Audrey, é muito difícil e eu sei, é complexo. Hoje em dia ninguém é só dermatologista, você tem que ser dermatologista e influencer. Você não é só consultora de imagem, você tem que ser consultora de imagem e influencer. Você é cardiologista, você estudou anos da sua vida, você tem que colocar nas redes sociais o que você faz. Com essa banalização da imagem, e aí as pessoas se apegam muito à grama do vizinho, e eu acredito que a grama do vizinho, a nossa grama sempre é mais verde, a gente tem que olhar para a nossa. As pessoas começaram a copiar muito. Então, a trend, ela é a cópia, viraliza e aí todo mundo quer fazer a mesma coisa. Com a imagem é a mesma coisa. Às vezes funciona para mas não vai funcionar para você, porque aquela receita, ela funcionou dentro daquela personalidade. E isso hoje é para tudo. Eu vejo até os penteados de cabelo, né? Hoje é muito comum penteado de cabelo presinho, com gelzinho. E nem todo mundo fica bem, né? Nem todo mundo tem que ter esse tipo de penteado, enfim. Ah, vou dar uma aula de penteado. Então, qual é o penteado do momento? Eu até brinco, né? Que é o coque da velha rica, né? Eu já até apelidei o próprio penteado. Mas nem todo mundo vai ficar bem, ou não vai combinar com você. Então, obviamente, não é isso que você tem que usar como uma tendência de elegância, né? Não. E a gente também sabe que as mulheres, elas têm uma rotina muito difícil, assim. A mulher, de modo geral, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é CLT, ela é CEO, enfim, ela é esposa, ela é filha, que muitas vezes ela cuida dos pais, ela trabalha, ela estuda, enfim, ela tem a casa, ela tem muitas atividades que ela tem que demandar de muito tempo ao longo de um dia para dar conta de tudo. E nesse meio de caminho aí, que é tentar dar conta de tudo que a gente sabe que a gente não dá, como é que a gente pode adaptar a nossa imagem a essa rotina insana às vezes, mas sem perder a elegância? Porque tem dia que eu acordo e falo, hoje eu vou de tênis mesmo, uma calça jeans e tá tudo certo.
Mas quando eu quero me manter um pouco mais bem posicionada, um pouco mais intencional, mesmo diante do caos que a gente vive ao longo dos dias, porque a gente sabe que a gente não dá conta de tudo, e geralmente seu dia tem 48 horas para que você consiga chegar ao final do dia com a sensação Sim. de que você cumpriu suas tarefas. Como é que ela pode ter uma, não sei se eu diria uma receita, mas que caminho essa mulher pode seguir para que ela possa adaptar essa rotina, que muitas vezes ela é difícil, mas sem perder essa elegância? É complexo, tá? Eu sei que eu não gosto de romantizar o dia a dia, o nosso dia a dia, né? O dia a dia da mulher, porque é difícil. Eu conheço muitas mulheres, eu trabalho com mulheres, eu me aprofundo no universo. Eu sou uma mulher, mas a minha realidade não é a realidade de muitas outras mulheres. Então eu não consigo encaixotar. Uma dica que eu sempre dou para as mulheres que são muito ocupadas e que não fizeram uma consultoria de imagem, porque se elas fizeram, elas têm o lookbook delas todos fotografadinhos ali, e é Uhum, prático para ela se vestir sim. de manhã, mas é ela pensar, tentar pensar um dia antes como vai ser o dia dela no outro dia. Então ela vai acordar às 6h30, dá o café da manhã para o filho, às 7h15 ele tem que estar na escola, e aí ela vai direto para o trabalho. Muito provavelmente ela vai pegar a primeira roupa que está ali no closet dela. Mas se ela tiver principalmente algum evento importante Organização. e ela vai precisar ter uma mínima organização, mas é super simples. No banho mesmo, já vai à noite ali, vai pensando, separa as suas peças de roupa, para isso não ser uma questão no seu dia que vai ser corrido. Ou seja, separar a roupa que eu vou usar amanhã na noite anterior é uma estratégia É estratégico, eficaz. eficaz, e eu acho que nós precisamos ser estratégicas para a gente alcançar os nossos objetivos. Não tem e assim, não tem uma regra, não existe regra, não existe. Mas existe uma verdade, que quem tem mais estratégia alcança os seus lugares com mais rapidez e E é fluidez. fato. Isso é fato. Então, se você não quer aceitar isso, tá tudo bem também. Mas quem tem estratégia, quem pensou no outro dia com quem que ela vai se encontrar, quais são as ações que ela precisa fazer para ela alcançar os resultados. Se de repente uma amiga chama ela para um almoço, e vai ser importante uma conexão que ela vai fazer, se ela não se sentir pronta, ela pode estar perdendo a oportunidade da vida dela. Porque as nossas oportunidades são assim que Sim, elas são acontecem. rápidas e passageiras, né? Se tem que Exato. aproveitar o momento. Então, gente, ó, uma super dica para vocês. Tem amanhã algum evento importante ou não, mas para que você possa acordar tranquila e saiba que o seu dia começa planejado, pelo menos pelo aquilo que você vai vestir, o Exato. mais importante é você sempre ter aquilo já organizadinho, a sua vestimenta organizada na noite anterior, o acessório, o sapato, a roupa, porque isso vai te dar tranquilidade de acordar já não estressada, você já sabe o que você vai vestir. Isso serve para tudo, né? Se você vai para academia, já deixar o dia anterior, porque você não se Exato. sabota, né? Eu acho que eu falo muito para as minhas mentoradas sobre organização e disciplina. E a gente fala exatamente sobre isso. Quando você planeja, a chance de dar errado é muito menor. Né? Exato. Pode acontecer, mas ela é infinitamente menor. Como é que você enxerga, Michele, a moda atual hoje? Ela é mais feita de expressão ou mais feita de consumo? Eu acho que a moda, ela existe um mix de consumo e expressão. Existem marcas que está no DNA a expressão. Elas não querem e nem se planejam para atender a massa. Mas eu vejo, principalmente dentro do luxo, vamos falar do luxo, porque no Brasil nós temos designers autorais incríveis, marcas menores, pouco conhecidas, e que elas realmente a estratégia não é alcançar uma massa. Mas eu vejo que o luxo ele vem mudando. Haja Muitas. visto a dança das cadeiras Ah, dos diretores de criação das marcas, né? Esse ano exato. de 2025, Foi o ano da. Balenciaga veio para Gucci, Gucci foi, né? Acho que somente, se eu não estou equivocada, eu acho que a Prada, que tem o mesmo diretor, que é uma coisa familiar, É mas os isso. demais, a dança das cadeiras aconteceu, né? Aconteceram, exatamente. E o luxo ele vem vivendo uma crise
nos últimos, principalmente 2 anos, muito grande, assim, né, mas eu acredito é horrível para mim falar isso, e eu não gosto da massificação da moda. Eu acho que a moda ela é uma forma de expressão, e sempre que você tenta atingir todo mundo, você não atinge ninguém. Né, e eu acredito, dentro do luxo existem os DNAs. Cada marca veste um tipo de mulher. Quem não conhece isso, só consome o luxo por consumir, achando que aquilo vai trazer um posicionamento, ela acaba confundindo o posicionamento dela, porque a Dior ela veste um tipo de mulher, a Chanel ela veste outro, a Gucci ela veste um outro tipo de mulher. E aí tem as marcas mais novas, né? A Loewe, a Chloé, enfim, mas existem DNAs. Quando a gente começa a querer atingir todo mundo, fazer talvez uma dança da cadeira para a gente conseguir atender mais pessoas, a gente acaba não atendendo ninguém e aí a gente acaba se perdendo na moda, né? Eu não sou a maior estudiosa, porque a moda para mim ela é uma ferramenta de comunicação. Hoje eu não trabalho mais na moda direto, com a moda, eu trabalho, a moda é minha ferramenta, mas ela não é o meu produto, né? Como já foi um dia. Então hoje o meu produto é a consultoria de imagem, mas eu acredito que a moda ela se perdeu um pouquinho nesses últimos anos tentando alcançar, massificar E mesmo. dentro desse mercado de luxo, é importante a gente também falar do mercado de luxo, porque o Vem Comigo podcast, ele é um programa muito eclético, né? É, Então ele tem a pessoa que consome o mercado de luxo e tem a pessoa que não consome. Então é exato. importante. E até para as pessoas que não consomem, a gente acaba conhecendo um pouco mais, é uma oportunidade de ouvir um pouco mais. Então, ainda falando sobre o mercado de luxo, o que você entende sobre o luxo, essa moda de luxo? Ela é exclusividade, ela é uma experiência ou ela é um propósito? Por muitos anos ela veio como uma exclusividade, porque o luxo ele foi construído para diferenciar os grupos, né? Existe isso e é natural. Tem pessoas que não gostam de falar sobre esse assunto, mas acontece. Eh, Só que agora a moda, o luxo, por conta dessa crise que vem vivendo, eles precisaram trazer mais experiências. Tanto é que nós vimos muitas experiências agora no verão europeu. Sim. Então, os hotéis, as marcas levando os influencers, fazendo as experiências, as semanas de moda também a gente vê muitas experiências envolvidas. Não é só mais os shows, os desfiles, mas existe toda essas Haja experiências. visto que as grandes marcas, quando você viaja, né, gente, em Nova York, as grandes marcas hoje elas têm lá os cafés, né? Então a Tiffany já tem o Exato. café, que é uma experiência. Aqui no Brasil Aqui no Brasil a gente mesmo. teve a Tiffany no shopping Exato. Guatemi com café. Então, É, realmente ela traz essa experiência exato. que é abrangendo mais mercado, né? A Hermès, né, que é uma Sim, marca que não precisa ela já é muito bem posicionada, construiu a experiência dos sim. lenços ali no shopping Iguatemi, então as marcas elas estão, a exclusividade ela existe, o luxo é exclusivo, ele não é para todo mundo. Ele não é Ele acessível. não é acessível, ele não é para todo mundo. A gente estava falando disso, Sim. quanto tempo nós demoramos para Para conseguir consumir, consumir, né? E eu, uma mulher que trabalho desde os meus 14 anos, não, o luxo não era acessível para mim sim, durante muito tempo, sim. né? Então ele não é mesmo. Ele é para todo mundo, mas ele não é acessível. Você pode ir lá e comprar uma bolsa, ou um blazer, ou um sapato. Algumas pessoas compram isso, faz parte do cotidiano, e outras podem se planejar muito para realizar esse sonho, né? Mas ele é exclusivo. Para a gente fechar essa questão de moda, de tendência, as pessoas veem os desfiles, né, e falam: Nossa, eu não entendo nada. Eu vejo lá o pessoal usando umas roupas estranhas, né, umas coisas esquisitas, né, que Uhum. são as tendências de passarela. Você acredita que hoje as tendências de passarela elas são apenas uma forma de expressão artística ou hoje elas já ditam moda? Elas ditam moda. Isso elas sempre ditaram e elas ditam modas. Moda é comportamento. E existe as entrelinhas de um desfile. Obviamente que eu já assisti desfiles que eu falei, eu usaria tudo que está desfilando,
Eu tenho um estilo mais dramático também, né, Uhum. eu sou uma Tá pessoa um mais pouco fácil mais se ousada. conectar. Mas a tendência, ela tá nas entrelinhas. Então, o desfile, ele é para os estudiosos, porque eles estão ali, não é nem todo mundo vai entender um desfile, mas ele é para os estudiosos. Então, por exemplo, às vezes, várias assimetrias, e uma marca específica está desfilando. Então, a gente vê assimetria, pontas, blusas deslocadas. A tendência é a simetria, não é aquela peça específica que está ali. Então a gente vê, às vezes, um desfile com muitas rendas. Estou sendo bem rasa aqui, mas para a Uhum. gente ficar mais didático, para ficar mais didático, existe um desfile com muitas rendas. As peças específicas é difícil você colocar no seu cotidiano, porque são Sim. peças de show, né? Mas como tem muitas rendas naquele desfile, é isso que a A gente gente já estuda, é sabe a que entrelinha do a desfile. renda pode ser um grande atrativo para a próxima tendência de moda. Exatamente. Bacana É. isso. E Michele, que conselho você deixaria para uma mulher que ela quer se reconectar com o seu próprio estilo, Uhum. mas ela com seu estilo, com a sua essência, mas ela tem essa dificuldade. Então, assim, qual conselho hoje eu tento fazer essa reconexão de quem sou, o que me cabe, mas eu tenho dificuldade. Por onde eu começo? Eu, um conselho é difícil, posso dar alguns, assim, vou tentar dar alguns numa frase. Quando a gente assume que a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos, então, assim, eu sei que eu preciso, eu quero, mas como que eu vou fazer? A gente precisa procurar profissionais para ajudar a gente, Importantíssimo. importantíssimo. Então, até assim, eu faço às vezes trabalho em conjunto com terapeutas. Então a gente faz um trabalho em conjunto com uma mulher específica. Eu acho que o autoconhecimento, independente se é a consultoria de imagem ou qualquer, eu falo que a gente tem várias caixinhas do autoconhecimento. Primeiro, sempre que a gente precisa ou quer, ou às vezes a gente precisa, mas não quer, né? Quando a gente precisa e quer mudar, e quer melhorar, e quer se transformar, tudo a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento. A gente precisa se aprofundar. Então, eu falo que é para a gente olhar as nossas caixinhas do autoconhecimento. Então, a terapia é uma, a espiritualidade é outra, a consultoria de Que imagem é outra, bacana. uma conversa com uma amiga, a gente consegue tirar muitas coisas ali. Então, pegar onde é possível para a gente e trabalhar o nosso autoconhecimento para a gente conseguir elevar tudo que a gente precisa para a gente alcançar os nossos objetivos de vida mesmo. Isso é muito holístico, né? O autoconhecimento é isso mesmo, ele vem de caixinhas que nos compõem, né? A gente não é Exato. só uma coisa, a gente não é só moda, não é só roupa, vestimenta. A gente é tudo, né? É o que a É, gente pensa, é o que a gente consome, é o que a gente acredita, é como a gente enxerga o mundo. Então, isso é é muito. isso. Falar sobre isso, para mim, assim, é algo que é um conselho incrível, porque as Né? pessoas se perdem justamente nisso, porque elas entendem que para eu achar o meu estilo, né, para eu ter a minha forma de me vestir, basta que eu tenha um conhecimento de uma coisa muito rasa, quando na verdade a vestimenta ela é a representatividade de quem eu sou, de quem eu acredito, do que eu consumo, das pessoas que eu convivo, o meio que eu frequento, É isso. né? Isso vai te compor, fazer você um ser global. Muito bom. Michele, olha, eu ficaria aqui. Eu acho que mais um dia falando com Ai, que você. delícia, eu A gente vai também. precisar de um outro podcast para continuar, porque tem tanta pergunta Voltarei. aqui que eu Aham. gostaria de fazer para você, mas o nosso tempo é curto. Mas, assim, é um assunto que eu gosto muito de verdade. E eu acho que é necessário para todas as mulheres, porque se sentir bem consigo mesma, se olhar no espelho, se gostar, isso te traz a autoconfiança gera boas conexões geram bons negócios e a sua imagem ela vende, né? Então acho que você conseguir olhar no espelho e falar, essa é a pessoa que eu quero ser, eu estou feliz com o que eu estou vendo, eu acho que é um passo muito grande na vida de todas as mulheres. Infelizmente, muitas não têm o acesso ao conhecimento de como melhorar essa amizade que ela pode fazer com o espelho, né? Muitas nem se olham porque não se gostam. E é Muitas, muito triste isso. muito. Então, eu acho que nosso bate-papo aqui é um bate-papo necessário na vida de todas as mulheres, né? Então, elas precisam ter essa ampla noção
do que é se olhar no espelho e se gostar e por onde eu começo. Então, assim, hoje eu só posso dizer para você que eu sou muito grata. E para as nossas considerações finais, eu quero que você fale um pouco sobre como eu posso te encontrar, qual é o seu trabalho, enfim, fala um pouquinho aqui para o pessoal de casa e o que a gente pode fazer para encontrar a Michele Cavalcante. Eu eu não tinha pensado nisso, mas eu vou até abrir eu vou dar como que eu posso Um falar? cupom? Não é um cupom, eu vou para quem assistiu nosso podcast, olha só, minha equipe vai me matar, mas eu vou fazer isso. Já tô gostando. Para quem assistiu o podcast, primeiro minha rede social é Michele Cavalcante, __. Não sei se vai estar aqui em algum Vai estar aqui lugar. embaixo. E para mulher que sim, para quem estiver assistindo e se interessou pelo assunto e quiser ter um bate-papo comigo de 1 hora, a gente pode conversar 1 hora para a gente fazer uma análise sobre você, você me conhecer pessoalmente, eu conhecer você, te dar algumas sugestões, então você vai lá no link da bio, chama no WhatsApp, minha equipe vai entrar Fala em que viu contato. aqui no podcast, Fala que vem viu aqui comigo. no podcast, vem comigo, que a gente vai marcar essa call e a gente vai se conhecer. Quem sabe você não tira Olha, é um presentão. Olha, já tô na fila, viu? Eu vou fazer esse contato com ela aqui. Então a gente vai ter 1 hora juntas. Michele Cavalcante, __. Mas a gente vai colocar aqui embaixo. É isso. Michele, assim, eu só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada por esse bate-papo tão gostoso, tão caloroso, de tanta relevância para o nosso mercado, que é voltado para a mulher, que é voltado para a mulher empreendedora, enfim, que é para ajudar as mulheres que nos assistem em várias áreas, né? A gente tem trazido aqui conhecimento que amplia a sororidade, de fazer com que as mulheres não se sintam sós, que elas consigam, através dos seus propósitos, melhorarem seu estilo de vida e falar sobre comunicação, posicionamento, moda, estilo, imagem. Eu acho que isso é fundamental na vida de todas as pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Te espero para uma outra edição aqui do nosso programa. Pelo convite, e a gente vamos colocar na nossa meta de terminar de falar todas as nossas perguntinhas. Com certeza, tá aqui, ó, tem várias que eu não consegui falar. Já convidei essa mulher, inclusive, para palestra, tá? Porque ela é maravilhosa. Gente, para vocês que estão aqui nos assistindo até agora, meu muito obrigada. Lembrando mais uma vez para vocês que hoje eu visto aqui os acessórios de Vani Joias, que é uma marca incrível de uma mulher empreendedora. Então, você que ainda não conhece, acesse aqui o @Vani Joias, vai lá, dá uma olhada no catálogo dela, tem coisas maravilhosas. E para você que aí ficou até o final do programa, convido você a se inscrever no canal. Então, não saia daí antes de você se inscrever no canal. Já se inscreve agora, ativa o sininho que você vai receber semanalmente, toda segunda-feira, às 20 horas, um novo episódio no canal. Então você já vai receber aí toda segunda-feira uma ativação nas suas redes sociais que a gente está com um programa novo. Para você que ainda não curtiu, não comentou, compartilhou, ajude o nosso programa comentando, compartilhando com as pessoas que você gosta. Um tema tão interessante como esse, tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir. Para vocês que estão aí, meu muito obrigada mais uma vez. Nos vemos na próxima segunda, às 20 horas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.